Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast, nosso Coprelcast. Hoje o nosso assunto é ISO 9001, essa norma que é referência internacional em gestão da qualidade. E hoje estamos com um convidado especial, o Renan Mesari Guidarini, que é consultor da empresa Isopro, que acompanha a Coprel nesses processos de gestão da qualidade. Renan, seja muito bem-vindo ao nosso Coprelcast, tudo bem? Tudo certo, Eugênia. Né? Uma saudação aos nossos cooperantes, né? E a gente está aqui para contribuir, né, no que for possível no sistema de gestão da Coprel. Perfeito. Então, para a gente começar, contextualiza a gente, né, quem está nos acompanhando agora, de quanto tempo que vem essa parceria e qual que é o trabalho que você desempenha com essa norma internacional? Bom, o meu trabalho como consultor aqui na Coprel, a gente tem essa parceria há mais ou menos 10 anos, né, que a gente começou a implantar o sistema de gestão. E como a cada ano, né, tem auditorias, tem monitoração da norma, né, tal, o trabalho nunca termina, né? O sistema de gestão nunca vai terminar. A gente está sempre identificando gargalos, identificando problemas, identificando oportunidades de melhoria, que é o que a norma defende, né? Essa questão da melhoria contínua do processo, né? Então esse trabalho começou há 10 anos, né? Quando a ANEEL, né, que é a nossa agência reguladora, informou lá nos seus documentos, né, na resolução 1000, nos PRODISTs, nas resoluções da ANEEL, que as distribuidoras deveriam implementar uma norma de gestão da qualidade nos seus processos, né, para que para que as distribuidoras tivessem essa qualidade no serviço prestado ao seu cliente, ao seu consumidor, no nosso caso ao cooperante, né, tal, e que a gente conseguisse enviar para a ANEEL uma série de informações sobre falta de energia, sobre processos, sobre rede, enfim, uma série de informações que a gente tem acesso aqui nos processos da Coprel, mandasse para ela com qualidade, com confiabilidade, com exatidão, né, porque a gente é uma permissionária, né, de serviço público aqui, distribui energia para os nossos cooperantes na nossa área de permissão, e a gente tem essa responsabilidade, né, de fazer um bom trabalho, né, em relação à tarefa, a entregar energia com qualidade para o nosso cooperante, mas também tem essa responsabilidade de encaminhar para a ANEEL uma série de informações, né, porque a ANEEL nos fiscaliza, né, então a ANEEL, desse ponto de vista, ela colocou nos seus manuais lá que todas as distribuidoras do país tivessem essa norma de gestão implementada nos processos, né? E a Coprel não foi diferente. Então a gente começou esse trabalho mais ou menos há 10 anos atrás, né? A gente certificou, né? Tivemos auditorias, tivemos o processo de certificação, mas a norma de gestão, ela foca na melhoria contínua. Então, todo ano, né, a gente é auditado, tem um auditor independente que vem aqui e verifica se aquilo que a gente diz que faz realmente está acontecendo, né? Se a gente tem os processos padronizados, tem procedimentos de como fazer as tarefas, se a gente está melhorando, né, a qualidade do serviço e melhorando a satisfação do nosso cooperante, né? Então, a norma também ela pede para que a gente meça isso, né? Tenha pesquisas, tenha metodologias de acompanhar a satisfação do nosso cooperante e se isso está melhorando ao longo do tempo. Então, a norma de gestão, ela veio para ajudar, né, as distribuidoras a criar essa cultura, né, de monitorar, de medir e de promover essa melhoria contínua, porque o processo nunca termina, né? A gente está fazendo ligação toda hora, aí às vezes acontece falta de energia, às vezes acontece temporal, e a gente tem que ter um processo aqui interno que consiga, primeiro, minimizar o máximo possível essa ocorrência para o nosso consumidor, para o nosso cooperante, e quando acontecer essa falta de energia, né, esse evento, a gente ter uma estrutura para que a gente consiga, o mais rápido possível, retomar o fornecimento para ele, sem danos, sem perdas, né, enfim. Né? Então, esse seria o grande objetivo, né, do nosso sistema de gestão aqui na Coprel. Perfeito, e é interessante isso porque
é a nossa intenção, naturalmente, como distribuidora, como cooperativa, principalmente, ter nos nossos valores essa missão, né, de sempre buscar esse objetivo lá no final, na ponta, para o cooperante, o que ele está recebendo, a energia que ele recebe, ou até mesmo a internet, que ele recebe todos os serviços, mas que quando acontece alguma coisa, a gente precisa ter realmente uma certificação, uma base concreta que vai nos guiar naquele processo, naquele problema. Então não pode ser só uma concepção da missão, visão e valores, digamos, de uma distribuidora, né? Mas sim um processo muito bem estruturado. E imagino que esse teu trabalho que é desenvolvido há tantos anos, é muito minucioso e passa por muitas áreas. Como é que funciona realmente esse acompanhamento? Você vem com que frequência, conversa com quais áreas? Como que é esse acompanhamento aqui dentro da Coprel? Bom, a gente como consultor externo, né, tem essa... A gente não está aqui toda hora, né? Porque quem está aqui são os colaboradores da Coprel. Então a gente está aqui para apoiar e ajudar essas pessoas, né, os operadores, os gestores na Coprel a entender o que eles têm que fazer, né, e ajudar eles a escrever os seus manuais, os seus procedimentos, a dar esse treinamento para o pessoal, né, em relação a o que a norma fala e como é que a gente tem que executar aquela tarefa, né? Então a gente tem uma rotina aí mensal, né, bimensal, de estar presente aqui fisicamente, né, visitando, conversando com os responsáveis dos processos. E aí aqui entra atendimento, entra a operação, o COD, entra a engenharia, entra faturamento, enfim, todos, né, os processos operacionais e de apoio que a gente tem aqui da Coprel em relação ao serviço que a gente faz pela distribuição de energia, né? A gente frequentemente está visitando, conversando com reuniões, montando, revisando procedimentos, né? Então esse é o nosso papel aqui na Coprel, é ajudar os responsáveis, né, as pessoas que trabalham na Coprel a fazer a sua tarefa da melhor forma possível, né? Ajudando eles a encontrar, né, desvios, né, encontrar oportunidades de melhoria, às vezes encontrar falhas, né? Porque nenhuma empresa é perfeita, né? Acontece erros, acontece falhas, e a norma de gestão ela veio para isso, para dizer assim, ó, toda empresa existe erros, então registre, né? E analise e resolva, né? E trabalhe na melhoria contínua. Então esse é o nosso papel de às vezes apontar, enxergar alguma coisa que às vezes o gestor não consegue pelo dia a dia, né? Pela ocupação que ele tem, ele não consegue ver. Então a gente está aqui para apontar, ó, tá vendo esse probleminha? Tá acontecendo muito isso aqui, vamos tentar resolver, mudar, fazer de outra forma e tal. Então meu papel é mais isso, ficar puxando a orelha do pessoal, né? Ficar instigando o pessoal, ó, não tá legal, né? Vamos tentar melhorar, né? Então esse é meu papel aqui na Coprel. Perfeito, e esse realmente é um trabalho minucioso, de formiguinha, assim, sim, quase, né? Porque realmente não é só mudar um processo, mas aquilo muda a rotina das pessoas, muda a rotina da equipe, mas sempre tem em mente que aquilo é para gerar um resultado melhor para o cooperante, o cliente lá na ponta, facilita muito com que aquela resistência da mudança também seja quebrada, né? Sempre em busca desse objetivo. E o que tu pode dizer para nós, Renan, dessa vivência com a Coprel, de como são os nossos resultados e a nossa adaptação com a mudança de processos? O que você vê aqui e viu ao longo desses anos todos nessa nossa busca por continuamente ter essa melhoria? Bom, a filosofia principal da ISO é a melhoria contínua, né? Melhoria contínua, a satisfação do cliente, né? No nosso caso do cooperado, a padronização de processos, né? Essa análise da norma enxerga a análise de risco, né? Ou seja, o que pode acontecer de errado, e aí se eu conseguir enxergar isso antes que aconteça, eu consigo tomar uma ação, né, para evitar que ela aconteça, né? Então a ISO tem essa visão da melhoria contínua, da satisfação, da análise de risco, dos processos, da padronização, né? Então ao longo do tempo, né, a gente percebe que medindo, monitorando, né, os processos, né, verificando o desempenho, né, dos processos e tal, a gente percebe essa evolução clara na Coprel, né? Então, se pegar 10 anos atrás, quando a gente começou esse trabalho, os resultados de 10 anos atrás, e pegar os resultados agora, a gente vai conseguir claramente verificar a redução das faltas de energia, né, melhoria da satisfação,
redução de atraso de serviços, né? Melhoria da qualidade da energia, né? Aumento dos investimentos. Então a gente tem uma série de indicadores, né, que mostram que a Coprel está cumprindo, né, plenamente o que a ISO prega né, na sua norma, né? Que é essa questão de subir os degraus da melhoria contínua ao longo do tempo, assim, né? A gente não precisa melhorar de 0 para 100, né? E até não dá, né? Pelo valor, pelo custo, pelo esforço e tal. Mas a gente precisa a cada ano subir um degrau dessa melhoria contínua. E isso a gente consegue enxergar, né, quando a gente olha todo o histórico, né, desses 10 anos, né, da Coprel, com números, com procedimentos, com resultados, a gente consegue claramente ver que a Coprel realmente está evoluindo, né, e subindo o degrau da melhoria contínua, que é o que a ISO prega. E tudo isso reflete no cooperante. Né? Porque se cada vez mais falta menos energia, se a gente consegue entregar uma energia cada vez mais de qualidade, se a gente não está atrasando, né, os serviços que ele solicita, né, o ganho disso tudo, né, é o cooperante, né? Então, no final das contas, quem está ganhando com esse sistema de gestão da Coprel é o cooperante. Né? Então esse é o grande vencedor, né, desse projeto da ANEEL lá de trás, quando ela exigiu, ela enxergou assim, ó, a gente precisa fazer com que as distribuidoras tenham esse esforço, né, em cada vez mais, né, dar esse ganho para o seu cliente, né, para o seu consumidor. Né? E isso, quando a gente olha, né, para os resultados da Coprel, a gente consegue ver claramente que a Coprel consegue entregar esse ganho. Esse retorno é muito importante e também pensando nessa questão de diminuição de tempo de processo, de atendimento, eu fiquei pensando que a gente pode atribuir esse seguir a norma, né, de gestão de qualidade também por ser um serviço essencial de infraestrutura. Por exemplo, quando tem uma falta de energia, vamos construir uma situação hipotética, mas não dá para ter um tempo de pensar naquilo ali, né? O processo tem que estar tão bem estruturado que é, digamos, só fazer, né, e seguir aqueles passos ali, saber exatamente o que fazer na próxima ação, principalmente quando existe algum tipo de temporal, no nosso caso, algum efeito climático, inclusive algum risco iminente ali, um galho na rede, uma árvore ou até mesmo envolvendo uma pessoa, né? Então tem que ser um processo que permita essa agilidade. Digamos que a gente pode dizer então essa contribuição também da ISO para não dar tempo de pensar, é essencial e o processo tem que estar o mais alinhado possível. Sim, e você falou num caso, né? Tu imagina ter 100 casos ao mesmo tempo, ter 1000 casos ao mesmo tempo, né? Se tu não tiver um sistema, uma padronização, as pessoas saberem o que fazer em cada momento, isso vira uma bagunça, né? Porque como é que tu vai atender chamados, né, ligações, depois despachar para as equipes, depois acompanhar o trabalho das equipes e tal. Então isso precisa de software, precisa de procedimento, de metodologia, de muito treinamento, né, para as pessoas saberem o seu papel nesse processo, né, de atender a ocorrência, né, restabelecer o fornecimento de energia. Né? Então, tudo isso reflete o ganho que a gente está tendo com o sistema de gestão, né? Porque é isso, é padronizar, é enxergar qual é a melhor maneira de fazer aquilo, né? Escrever, treinar as pessoas, tal. Então, a ISO tem essa metodologia, né, padrão de como fazer um processo bem feito, né? Então, a Coprel só tem a ganhar, né, com isso, né, mantendo um sistema de gestão. O nosso cooperante só tem a ganhar, porque ele é o reflexo de tudo isso, dessa velocidade, dessa agilidade, né, dessa assertibilidade, porque a equipe que vai lá não pode errar, né? Ela não pode errar o local, ela não pode errar a chave, né? Ela tem que chegar lá e resolver o problema, né? E isso com segurança, né? Isso depois sem gerar dano para o cooperante e tal. Então tem uma série de elementos ali que a gente tem que fazer, porque se uma pecinha sai fora do lugar, aí gera dano, gera atraso, gera insatisfação, aí gera tem um monte de consequência que vai gerar, né? Por isso
de ter um sistema de gestão, né, da qualidade, e todo mundo está empenhado, envolvido nisso aí, porque a ISO é uma metodologia, né, é uma norma que define alguns pré-requisitos, né, e se a gente atender aquilo que a norma fala, não tem como dar errado, né? Então a ISO é uma norma mundial de gestão, né, de sistema de gestão, né? Então todas as empresas do mundo inteiro, né, utilizam essa ferramenta, essa metodologia para atender bem os seus clientes, né, para resolver os seus problemas, para melhorar os seus processos, para ter mais resultados, né? Então só tem a ganhar. Exatamente. E isso mexe muito com a cultura das organizações, porque imagino que esse trabalho consistente, detalhado, é realmente para criar essa base fixa, mas que melhora continuamente, mas que eu lembrei daquela frase que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Sim. Porque a gente pode elaborar uma estratégia muito boa, mas se ela não for seguida e não for implementada realmente como uma cultura da organização, a cultura vai passar por cima daquilo ali, porque a cultura é outra, é diferente da estratégia. E para quem está nos acompanhando também, essa questão dessa certificação, desse monitoramento de qualidade, também é muito bom para o cooperante e cliente que está nos ouvindo, porque ele sabe que está lidando com uma distribuidora, uma cooperativa que se preocupa com esse processo. Então, ele sabe que aqui do outro lado a gente está preocupado com esse monitoramento, né, de qualidade e de melhorar realmente. É muito interessante essa pontuação que tu fez, que não dá para melhorar de 0 a 100, né? Mas que continuamente a gente chega lá, né? Com esse detalhe, esse cuidado. E você falou da cultura, né? Uma das coisas que faz a cultura mudar é a inspeção, né? É alguém tá olhando, alguém tá cobrando, né? Então, como a ISO tem essa metodologia de auditorias anuais no sistema de gestão, né? Você já vê alguém independente, né, de outro lugar que não nos conhece, vem aqui, né, e verificar, conversar com as pessoas, auditar as pessoas, auditar os processos, auditar os resultados, né? É uma forma de não deixar as pessoas se acomodarem, né? Porque se ninguém olha o que tu está fazendo, né, fica difícil tu manter essa autoestima, né, manter essa empolgação da melhoria contínua, né? Porque eu estou fazendo, melhorando, mas ninguém tá, né, olhando, ninguém está verificando. Então, naturalmente, tu vai baixando o nível, né? Mas quando tem alguém ali em cima, né? E aí, né? O que fizemos esse ano de melhoria e tal, né? Quando tem alguém te cobrando e tu inclui isso numa metodologia, né? As coisas acontecem naturalmente, né? Então, tu sabe que tu tem que fazer a melhoria, tem que registrar, porque tu vai ter que mostrar, exato, né? Vai ter que apresentar lá para alguém, né? Então tu tem já essa cultura de tu tá enxergando o problema, tem que resolver, né? Porque tu não pode deixar o problema, porque alguém vai ver e vai apontar essa não conformidade e tal, né? Então é uma coisa que essa cultura, e com uma rotina, né, de auditorias, de inspeção, ajuda bastante. Exato, e a certificação também essa renovação desse compromisso, né? Então ajuda muito também nessa cultura, nessa formação dessa identidade também de melhoria contínua. E eu ia te perguntar, mas ao mesmo tempo está muito claro, né, a importância dessa norma internacional da ISO 9001 para esse monitoramento, essa gestão de qualidade para as distribuidoras, para todas, sim, né, que seguem esse tipo de norma. A gente sabe que a importância já é intrínseca, mas eu queria te perguntar como consultor, Renan, para a gente se encaminhar para a nossa finalização, o que te motiva nessa trajetória, né? Porque é um trabalho bastante técnico, que exige bastante cuidado com os prazos, é um trabalho minucioso, mas ao mesmo tempo, com certeza, tu também entende muito de pessoas, de gestão, né? De otimização de tempo e otimização de resultados. Então, nessa tua trajetória, de tantos anos de carreira também, o que te motiva como consultor de fazer essas viagens? Você comentou que veio de Criciúma, né? Então, também tem toda essa questão da tua rotina e esse contato com as distribuidoras. O que te motiva nesse processo? Bom, a norma da ISO, né, é uma norma que não termina nunca, né? Então, tu vai estar sempre enxergando pontos de melhoria, né, pontos a serem corrigidos, né? É uma norma que te instiga a nunca terminei o meu trabalho. Então, teoricamente, tu nunca vai terminar o teu trabalho, né? Porque ela é um loop ali, né? Ela tem a lógica do PDCA, né? De tu planejar, executar, medir, melhorar, né? Então, é um loop que não termina nunca, né? Então,
E o que me motiva é ver os resultados depois, né? Então, ver quando a gente passa por uma auditoria, as pessoas apresentando os processos, apresentando os resultados, né? E ver aquilo funcionando, né? Eu acho que é uma coisa bacana, assim, né? Eu nunca parei para pensar, né, no que me motiva, né? Mas eu acho que quando a gente consegue enxergar que aquela metodologia que a ISO definiu está rodando, funcionando, né? E está dando resultado, né? Então a gente consegue mostrar uma pesquisa e tu vê evolução. A gente consegue montar um indicador de atraso nos serviços e ver que ele está diminuindo, né? A gente vê um indicador de melhoria da qualidade da energia e vê que está aumentando, né? Então isso eu acho que quando a gente olha para isso e vê assim, ó, pô, essa metodologia funciona, né? Pô, quem escreveu essa norma, né? Essa norma internacional, tal, que é aplicada em todo o mundo inteiro, pô, isso aqui funciona, né? É só aplicar, implementar, né, com seriedade e tal, e a coisa vai dar frutos, vai dar resultado, né? Então acho que quando a gente vê isso rodando tal, e vê que as pessoas estão entendendo, né, a metodologia, estão praticando aquela metodologia, eu acho que é isso que me motiva, assim. E eu posso afirmar pela Coprel também nesse momento que é muito importante poder contar com consultores, né, e essas pessoas que nos ajudam nesse processo de evolução, porque esse resultado que te motiva também é olhar para aquela organização que você participa há tanto tempo como consultor e saber que aqueles processos evoluíram também com o teu acompanhamento, né. Renan, muito obrigada pela tua disponibilidade para essa entrevista. Tem mais algum ponto que você gostaria de frisar, uma mensagem final assim para as pessoas que nos escutam, que sabem ou que veem que é um assunto complexo, e a gente mesmo falou que é importante falar sobre isso de uma maneira descontraída, leve e traduzindo essas informações, né? Tem mais algum detalhe? Eu acho que o que o cooperante, né, pode ter certeza lá na sua casa, né, ligando a sua energia, né, os seus eletrodomésticos, né, que é a forma como a gente entrega, né, esse valor para eles, você pode ter essa certeza que aqui, né, aqui na Coprel, nos processos, nas áreas, tal, a gente está fazendo tudo o que for possível, né, para atender cada vez melhor ele, né, existe uma série de tarefas, de ações sendo feitas, né, a todo momento, em todas as áreas, pensando sempre nele, né? Como reduzir as faltas de energia, como melhorar a qualidade da energia, como reduzir o tempo de atendimento aos serviços, né? Então a gente está sempre olhando para esses indicadores, né? Para essas métricas que medem a sua satisfação e está sempre se questionando, será que não dá de melhorar? Será que não dá de fazer mais rápido? Será que não dá de nós melhorar essa rede para que não falte menos energia e tal? Então essa discussão, né, esse empenho do pessoal inteiro da Coprel é uma coisa viva, assim, né? Tu tá em toda hora reunião, né, análise de números, tal, a direção, né, fornecendo investimentos, né, instigando as pessoas a pararem e pensarem e melhorarem seus processos, né? Então acho que o nosso cooperante pode estar tranquilo lá, né, que se faltou energia é porque alguma coisa aconteceu, né, fora do nosso controle e já está sendo resolvido, né, e que a gente está olhando para ele com carinho, assim, né, olhando assim, ó, de que forma a gente presta o melhor serviço possível, de que forma a gente consegue entregar, né, essa energia para ele com mais qualidade, com menos interrupção, porque a nossa atividade ela está sujeita a isso, né? A intempéries, né? Hoje a gente tem tanta notícia, né? De eventos climáticos temporais, tornados, né? Tal, vendavais, ciclones, tal. E a gente tem que estar toda hora pensando em como minimizar esse dano, porque o dano vai acontecer, né? Vai vir um tornado, vai vir um temporal. Uma enchente. Uma enchente, né? Igual aconteceu lá, né? E a gente tem que ter a melhor estrutura possível, né? Tem que ter os melhores equipamentos possíveis, tal, as melhores pessoas possíveis, para que a gente consiga evitar o mínimo de dano, né? Porque o dano vai acontecer, então seria evitar o mínimo de dano. E quando acontecer, ter essa agilidade, né? Para fazer a retomada da energia, né? Porque é o nosso negócio é distribuir energia, né? E está sujeito a esses intempéries. E eu acho que o cooperante pode estar ciente, né, e ficar tranquilo
que a Coprel tem essa estrutura pensando em como atender essa situação, né, quando acontecer. Exatamente, o nosso escritório é a céu aberto, né? Mas a gente renova esse compromisso continuamente para melhorar cada vez mais essa infraestrutura. Renan, realmente muito obrigada por essa conversa, pelo aprendizado, e você seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa cooperativa para continuar esse trabalho de desenvolvimento que é tão importante e também para mais entrevistas e mais produção de conteúdo que a gente sabe que é muito importante para nós e também para quem está nos acompanhando. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até o próximo episódio do CoprelCast.